Olá, eu sou Domingos Rica, sócio da Rica Associados, empresa especializada em governança corporativa e sucessão familiar há 26 anos. Estou aqui para apresentar o programa Gestão Familiar, com a presença do nosso convidado, o Dr. Paulo Schroeder. Paulo, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, com essa crise que teve, 2016 foi um ano difícil para todo mundo. Como é que ficaram a sua parte, pela sua experiência, as convenções sindicais ficaram mais fáceis, mais difíceis? Rica, eu diria para você que nos últimos anos a gente teve um amadurecimento do relacionamento profissional muito grande. Hoje os dois lados conhecem os limites, os dois lados estão muito bem informados. Então eu entendo que é uma batalha que não termina, onde sempre um quer tirar o máximo possível do outro que quer dar o mínimo possível dentro da cordialidade, da inteligência que é possível. As negociações estão acontecendo num clima de mais profissionais, tranquilo, profissional, menos sem políticos. problema. Muito difícil. Sempre tem o aspecto político, sempre tem quem está pensando lá na frente no aspecto político, mas a gente tem que trabalhar com isso e tem que entender que é assim mesmo. Mudando um pouco de assunto, vamos ao ditado popular: pai rico, filho nobre, neto pobre. O que você entende com esse ditado sobre as empresas familiares que na terceira geração não estão preparadas ou não duram por problemas familiares? Como é que você enxerga isso como diretor da indústria, onde os sindicatos hoje em São Paulo, eu diria que os seus associados, mais de 90% são empresas familiares e na média são pequenas e médias empresas na sua maioria? Rica, eu acho assim, eu tenho conversado muito com muitos empresários sobre esse tema e eu vou começar dizendo para você que eu acho uma injustiça, porque o fato de uma empresa não continuar, às vezes também significa que a culpa é não do neto pobre, mas sim do pai rico que não preparou a empresa para continuar. O que eu acho é que a cultura brasileira, ela, diferentemente da americana, ela não está acostumada desde o início da empresa, da fundação, a dar satisfação para o mercado. A empresa ela dá muita satisfação para o dono. O empresário brasileiro ele não se preocupa em remunerar acionista, até porque nós temos um mercado de capitais muito pequeno e muito poucas pessoas que investem em empresas pequenas. Não é uma cultura hoje brasileira. Não é uma cultura, hein? E eu acredito que o empresário brasileiro não tem nem noção do que ele pode fazer com a Bolsa. Eu acho que é pouco divulgado, né? Essa preparação para a entrada de capital na Bolsa de Valores. Como é que você enxerga esse pequeno empresário, esse movimento na Bolsa? Então, recentemente a Fiesp, um dos departamentos, o departamento da micro e pequena indústria, micro e pequena empresa, ele fez uma parceria com a Bovespa e ele está incentivando as empresas brasileiras, as pequenas empresas a entrarem na Bolsa. Mas como tudo que você faz, tudo que você tem uma mudança, você precisa se preparar. Então as empresas precisam se preparar, precisam estar com a sua parte fiscal, legal, totalmente dentro das conformidades. 100% dentro das normas, senão não passa nem perto. Exatamente, porque é o que eu falei lá atrás, precisa se preparar para dar satisfação ao acionista. O empresário da primeira geração, e eu convivo com muitos na Fiesp, é interessante, ele se acha um super-homem, ele acha que ele nunca vai morrer e ele esquece de pensar que ele poderia evitar uma briga na segunda geração ou na terceira geração se ele preparasse a empresa, se ele preparasse toda a documentação para que a sucessão fosse uma coisa natural e lógica. Não traumática. Não traumática. Você tem muitas empresas que sofreram muito por disputas que não necessariamente precisariam ter ocorrido. Porque a finalidade do fundador é deixar a coisa resolvida para perpetuar o negócio dele lá na frente. Então, quanto menor o desgaste familiar, melhor para a empresa, imagino eu. Sim, e aí eu vou até pedir licença para você para dizer o desgaste familiar e até a preparação para a profissionalização. Porque aquele indivíduo que começou a empresa, ele com os anos, ele absorve muito trabalho, a capacidade de trabalho dele é muito grande e a identificação dele com todos os elos da empresa dele é muito grande. Às vezes a empresa dele está numa fase ruim,
mas ele continua girando porque ele tem crédito. Quando eu falo crédito, ele é acreditado pelo mercado. É o nome. A mesma situação com um filho ou um neto não é tão fácil de se resolver. E se isso está claro e se você profissionalizou a empresa, a credibilidade também passa a ser outra. Eu enxergo isso também e vejo que, como o ano de 2016 a gente já falou um pouco aqui, foi um pouco ruim, para não dizer muito, acho que 2017 aparentemente poderá ser melhor. Mas eu enxergo isso, vou até dar uma opinião para depois querer saber a sua, que a empresa familiar, ela seja pequena, média ou grande, que não se profissionalizar na sua gestão, não se preparar para a concorrência, porque eu acho que ela vai ficar cada vez maior. O índice de fusões e aquisições, alguns mercados como educação, indo acumulando, fechando, eu acho que quem não tiver uma gestão muito grande, uma governança, uma transparência muito séria, talvez não consiga sobreviver ao mercado. E queria a sua opinião agora nisso. Eu, infelizmente, não estou com todo esse seu otimismo para 2017. A gente já fala em bem-vindo 2018, porque o governo ele está fazendo muitas reformas que já deveriam ter sido feitas e que ele está fazendo não porque ele esteja convencido necessariamente que ele tem que fazer, mas porque ele precisa fazer. E essas reformas, elas não se resolvem, não dão resultado em 1, 2 ou 3 meses. Então eu acho que eu vejo que 2017, se nós tivermos sorte, nós vamos passar de lado. Agora, eu concordo com você que a importância de preparar as empresas com transparência cada vez ajuda mais. Hoje você tem SPED fiscal, hoje você tem toda uma série de obrigações acessórias que as empresas são obrigadas a apresentar e que, portanto, ao emitir uma nota fiscal, todo o Estado, todo o aparato do governo já sabe que está emitido. Então, quanto mais correto a empresa andar, melhor é para ela mesma. Vou fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade muito grande. Da onde surgiu "não vou pagar o pato"? Todas as campanhas que acontecem na Fiesp são validadas pelos representantes da Fiesp, que são os sindicatos. E havia uma grita muito grande com o temor de aumento de impostos justamente por causa da situação do governo que não para de crescer e abrir um buraco. Então, prevendo que a gente teria um problema, a diretoria decidiu que era o momento de fazer uma campanha para conscientizar a população que nós estamos juntos, do mesmo lado. Isso porque pegou nacionalmente, né? Tentou-se manter um modelo, iludiu-se a população e a solução mais fácil era aumentar imposto. Só que aumentar imposto para quem já está sufocado e não tem mais como pagar, cai no empresário. É matar a galinha dos ovos de ouro. Então a gente precisava de uma mensagem forte para a população que dissesse, olha, nós não aguentamos mais e nós estamos juntos. E tanto nós estávamos certos que não é vontade de ninguém ter chegado a 14 milhões de desempregados e um monte de empresas fechando. E isso não é culpa de empresário que ficou incompetente, isso não é culpa de trabalhador que não quer trabalhar, isso é culpa de uma política errada que elevou o juro, que manteve o dólar baixo, que inviabilizou as empresas nacionais, entregou o mercado para o estrangeiro. Então, o "não vou pagar o pato" saiu naturalmente de um clamor da sociedade. Paulo, muito obrigado por você ter vindo, aceito o convite. A conversa está muito boa, mas eu quero te agradecer e agradecer a você por comparecer aqui. Imagina, Rica, obrigado a vocês. É sempre um prazer estar podendo ajudar e conversar sobre um tema que eu julgo da maior importância para as empresas brasileiras. Estes são os temas do programa Gestão Familiar, Sucessão e Governança Corporativa. Veja nossos programas acessando o nosso site. Obrigado e até o próximo programa.